Então, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um grupo de estudo sistêmica. O encontro hoje ele vai ser, então, coordenado pelas alunas Luciana Alves Silva e a Maria Eduarda Silva. O tema é o artigo, né? O uso de metáforas em terapia narrativa, facilitando a construção de novos significados. Quem não tiver o texto, vou já colocar, na verdade, aqui no grupo, no bate-papo, aqui no chat, para vocês abrirem aí e irem acompanhando as meninas, tá? Então, vocês podem ficar à vontade, no grupo é de vocês. Isa, eu posso compartilhar, por favor? Você libera para mim? Libero. Quem falou, desculpa? É a Maria Luciana? Eduarda. Maria Eduarda. Feito. Hum. Pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Sim? Sim. Então tá bom. Bom, primeiramente, boa noite. Eu já vou pedindo desculpas se tiver algum erro de escrita no slide. Eu não estava muito bem esse final de semana, então qualquer coisa me perdoa. Como a Isa disse, né, o nosso tema é o uso de metáforas em terapia narrativa, facilitando a construção de novos significados. Então, o artigo ele inicia trazendo um pouco ali da definição do que é a metáfora, depois ele vai falar um pouquinho sobre o que é a terapia narrativa, como as duas coisas se conversam, tá bom? Então, eu vou fazendo esse processo de uma forma talvez mais rapidinha, não sei. Qualquer coisa, se vocês não entenderem, pode me interromper, por favor, tá bom? E pode fazer perguntas. Então, vamos lá. A metáfora, ela é uma figura de linguagem, pelo qual uma palavra ou expressão é emprestada de um contexto para outra, né? Quando ela surgiu nos modelos sistêmicos, ela era utilizada como uma maneira mais estratégica, realmente, né? Tinha um objetivo ali, tinha um propósito muito bem definido. Muitas vezes, é, uma provocação do próprio terapeuta para o paciente, né? Na nossa prática clínica hoje, ela já é utilizada como uma ferramenta auxiliar. Então, é, ela é entendida como um recurso útil, né, para a construção de significados da experiência do próprio cliente ali, né, para trazer também novos sentidos para ele. Então, seguindo um pouco mais para frente, a gente vai entender como isso se dá na terapia, né, dentro da terapia. E aí, então, ele traz que a terapia narrativa, ela foi desenvolvida em 1993 por David Epstein e Michael White. Tem como base a prática construcionista social e é parte do princípio da realidade socialmente construída na linguagem e nos relacionamentos. Então, ela já é uma terapia que ela já está muito focada nessa questão da linguagem, realmente, né? Ela entende que a gente já constrói a nossa história com base nesses significados realmente, né? Que moldam o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Então, a gente já traz uma história totalmente carregada de sentido, né, e significados também. Até achei interessante, né, que é essa frase da Derrida, né, que ela ressalta, todo dito remete a um não dito, né, então, até que ela traz, assim, um dos pontos que consideramos marcantes na terapia narrativa refere-se ao alcance dos relatos para o além do dito. Então, o que que aquele paciente, aquele cliente, ele está me trazendo com aquela fala que talvez ainda sem alguma formulação, frases soltas ou alguma coisa assim, o que que ele está querendo me dizer realmente com aquilo, né? Qual é realmente o significado daquilo que ele está trazendo para a terapia? É, e até achei também interessante essa frase, a busca de compreensão pelo o ausente mais implícito. Trazendo um pouquinho de como as duas coisas se conversam, né? A metáfora e a psicoterapia.
o artigo ele traz que o uso da metáfora na psicoterapia consiste em trazer uma conversação alternativa, a fim de expressar o conhecimento de uma maneira nova, carregada de sentido. Então, talvez aquela, como eu disse, né, o paciente, o cliente, ele traz alguma questão ali que talvez ele não tenha totalmente o sentido daquilo, claro para ele, talvez até para o terapeuta ali fica mais fácil dele entender jogando é, essa ferramenta auxiliar, né, que é a metáfora, né? Então, a metáfora faz, faz isso ser carregado de sentido a partir disso. Então, ele coloca que a metáfora utilizada em terapia pode ser utilizada através de uma música, palavra, desenho, dentre outras possibilidades, né? Até Alves ressalta que são ferramentas que contêm mensagens poderosas para auxiliar o paciente a encontrar novas perspectivas e alternativas para a sua vida. A comunicação metafórica é de grande valia devido ao significado que pode ser transmitido de maneira mais fácil através da metáfora do que a comunicação direta. E aqui ele traz realmente o sentido daquilo que a gente viu aqui atrás, né? É, por exemplo, do todo dito remete a um não dito. O que aquele paciente não conseguiu expressar de verdade ali através da fala direta, que ele conseguiu expressar através da metáfora. Então, achei isso bem interessante, por isso que achei até legal trazer. As metáforas e a terapia narrativa. Então, o contexto conversacional apresentado na terapia narrativa propõe-se a considerar aspectos negligenciados da experiência que permite a ampliação do olhar de uma nova compreensão sobre as vidas e relações das pessoas que procuram a terapia. Compreendemos que o uso das metáforas contribuem justamente para essa função de ampliação de alternativas existenciais, pela introdução de um novo sentido à antiga história. Na terapia, o intangível torna-se tangível à medida que são exploradas qualidades impensadas, implicando liberdade, responsabilidade e construção. Podemos encontrar uma variedade de usos de metáforas favorecidos nas diferentes formas de conversação terapêutica. Por exemplo, conversações de externalização, conversações de reautoria, conversações de remembrança. Na terapia narrativa, as metáforas também são muito presentes nas práticas narrativas coletivas. Aqui ele traz uns exemplos de como o jogo da vida, a árvore genealógica, ele traz alguns exemplos nesse sentido. Falou. Agora foi. Boa noite para todos. Estão me ouvindo? Sim, Lu. Tá. É, bom, então a gente vai nessa parte de compreender as metáforas na prática dos terapeutas. É, os quatro terapeutas, né, participantes dessa pesquisa, acreditam que as metáforas, elas favorecem, né, nesse processo terapêutico narrativo. Para explicar melhor esse ponto de vista, foram identificados 7 tópicos que abordam os principais temas considerado, considerado significativo. Mas eu vou demorar um pouquinho, porque eu coloquei aqui fiz um resuminho, sabe? Pra eu falar. Aí, o primeiro tópico é facilitando a conversa terapêutica por meio das metáforas. As metáforas ajudam a tornar a conversa na terapia mais rápido e fácil. Quando o terapeuta e o cliente já conhecem a metáfora, não precisa ficar explicando tudo de novo. O que economiza tempo, e economiza tempo, né? E a metáfora é uma forma pequena de se comunicar uma ideia grande e complexa, é, ajudando na fala
ajudando na fala, no assunto que é difícil, né? E na verdade, fica de uma maneira mais simples e rápida. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um exemplo desse primeiro. Então, assim, um exemplo é que o cliente ele esteja num estado emocional e aí, assim, num estado enfrentando uma dificuldade emocional e no momento terapêutico, né, você utilizar essa ferramenta, né, da- de metáfora. E aí você pode colocar como um exemplo uma montanha russa, né? O emocional, que aí você já vai, assim, o cliente ele já vai entender que tem os altos e baixos, né? É assim, um exemplo. E aí, assim, você não precisa ter muitas explicações, né? Sobre, na terapia, né? Sobre as emoções e sentimentos que a pessoa está lidando no momento. E o dois, tópico 2 tornando a conversa mais lúdica e facilitando que se fale de coisas difíceis. Os terapeutas afirmaram que a metáfora facilita a conversa sobre assuntos difíceis, de forma mais leve e divertida, mas de maneira cuidadosa para que o sofrimento do cliente não seja desrespeitado. E o objetivo é, tornar a conversa mais fácil e diminuir. Oh, desculpa. O objetivo é tornar a conversa mais fácil e minimizar a dor do cliente. É, Aí um exemplo do segundo, pode ser é, a metáfora, pode-se usar um jardim de memórias, né? No caso, a pessoa está passando por um luto, né? E aí você pode usar a metáfora de jardim de memória para ajudar o cliente a refletir sobre as lembranças, né, dos entes queridos. Assim se torna mais doloroso, né? Na verdade, menos doloroso, porque ele imagina, já tem aquela imagem do jardim, né? E aí já minimiza, né? Aquele, aquele momento. E assim, fica uma conversa mais leve também, né? Aí o top 3 é possibilitando a nomeação das experiências vividas e dos sentimentos. A metáfora é vista pelos terapeutas como uma forma valiosa e as pessoas e suas experiências e sentimentos de maneira única. Ao usar metáforas, ela reforça um sentimento de controle sobre suas próprias vidas e podem olhar para seus problemas de uma nova forma. Aí ela olhando de uma nova forma e podendo lidar é, com essa situação e entender e renomeá-la, né? Aí eu vou dar um exemplo também, ver se consigo dar um exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor. O cliente está num sofrimento de ansiedade. E assim, de ansiedade, pânico, né? E aí a gente pode colocar como uma metáfora de tempestade intensa, né? Porque aí a gente sabe que, né, a tempestade, e assim facilitando a comunicação, né, com o cliente, para ele tentar visualizar, né? E é uma estratégia também para acalmar, né? E aí, né, nessa situação também, aumenta o seu senso de controle, né, e de autonomia também, né, no momento da sessão. Aí a gente vai pro 4 agora, tópico 4.
é compreendendo o contexto do cliente. As metáforas ajudam o terapeuta a entender melhor os sentimentos do cliente, permitindo uma conexão mais profunda. Elas tornam a conversa mais simples, pois o terapeuta consegue sentir o que o cliente está vivendo sem precisar de explicações complicadas, focando nas emoções e no que a situação realmente significa. Hum, acho que essa daqui está bem explicadinha, né? O 5, facilitando a mudança e a construção de novos significados, sendo o autor da sua própria história. Essa eu achei bem interessante. A metáfora ajuda as pessoas a verem suas histórias de forma mais positiva, permitindo que mudem como se veem e enfrente seus problemas. Isso cria um espaço para mudanças na terapia, fazendo com que se sintam mais no controle e possa transformar suas experiências de maneira libertadora. Aí eu vi um exemplo, né, na sessão terapêutica, assim, a gente, em uma situação que, deixa eu ver aqui, o que eu coloquei? Ah, tá. O cliente, ele fica, ele tá em alguma situação da vida dele que ele se sente preso. E aí a gente pode usar como metáfora a quebra de correntes, né? Que aí também aí representa uma superação de obstáculos e reforça o sentimento, um, promovendo assim a ideia de uma mudança e tornando aquele momento também mais leve e o crescimento pessoal, que né, é assim, na verdade é assim, ele vê como a quebra de corrente, né? Imagina ali, e aí tem esse reforço do sentimento é que é de libertação, né? Daquela situação. E assim ele consegue também ver o crescimento pessoal dele, né? Saindo daquela situação. Agora, o 6, trabalhando com a. Ai, peraí que aqui saiu. Trabalhando com a metáfora que faça sentido para o cliente. Os terapeutas destacam que as metáforas devem ser usadas com cuidado, garantindo que o cliente se sinta confortável e que elas façam sentido para ele. O objetivo é ajudar o cliente a entender e expressar seus sentimentos, tornando a terapia mais útil. Isso aqui também é bem interessante. É, né, que o cliente também esteja numa situação que não seja muito confortável, e aí você, acho que a gente já passa por isso, né? A gente fala que a gente está num túnel, né? Tá tudo escuro, né? Meio que descrever a situação ali no túnel. Essa metáfora também é interessante. E aí o terapeuta ele pode usar a mesma metáfora para dizer que tem uma luz no fim do túnel, né? Sempre. E, e aí trazendo, na verdade, né, essa luz no fim do túnel, trazendo uma esperança, né? Uma expectativa de que as coisas vão melhorar. E se aí também, né, que nem tá falando que a gente sempre perguntar, né, para o cliente se isso está fazendo sentido para ele, se ele está entendendo, né, é, essa metáfora, né?
Agora vamos para o 7. É a postura terapêutica narrativa. Os terapeutas narrativos afirmam que a postura do terapeuta vai além da teoria, sendo adquirida com estudos e experiência. O terapeuta deve respeitar o cliente, ouvir atentamente e ajudar a escrever a sua história de uma forma mais positiva, sem, sem expor soluções. Né? Eu acho que esse daqui ele fecha um pouquinho, né? O último, ele já realmente fecha assim o que realmente é do texto, né? O que traz o texto, do que é essa metáfora narrativa, né? Deixa eu ver se eu peguei algum exemplo também. Ah, tá. Eu encontrei um exemplo. O cliente, né? Ele está passando por um momento de ansiedade, está ansioso com alguma situação e a gente sabe, né? Independente se seja boa ou ruim, mas aí é convidar o cliente a reescrever, né, essa narrativa. Porque o cliente ele fica focado, né, eu sou ansioso, né, então isso fica como um problema e é uma identidade dele, né, ele traz como uma identidade dele. E aí, né, que eu acho que é muito o que a gente faz, né, no nossos atendimentos, é a gente identificar outras qualidades, né, assim, é, do cliente, né. Bom, aí a gente vai para conclusões finais. É, o objetivo da pesquisa era explorar o uso de metáforas na terapia com as famílias, mas se percebeu que, na terapia pós-moderna, a metáfora deve ser adaptada ao cliente. A terapia narrativa permite que os clientes sejam como o autor da sua história, criando narrativas libertadoras. As metáforas ajudam a contribuir novos significados às experiências, mas devem ser usadas com cuidado. O mais importante é que a metáfora faz sentido para o cliente e ajude à construção de novos significados e mudanças. A terapia é uma construção conjunta entre o terapeuta e o cliente, criando uma nova história juntos. Bom, é isso. Eu tentei trazer alguns exemplos, né, porque a gente lê os textos, uma coisa leva a outra, né, vai puxando a outra, né, mas só que tem alguns detalhezinhos que eu acho que faz uma diferença, aí com um exemplo a gente consegue ver. É isso. E é isso, pessoal. Eu acredito que é mais o objetivo da metáfora dentro da terapia narrativa mesmo, né? É tornar familiar aquilo que pode então ser desconhecido ao cliente, ao terapeuta ou ao paciente, enfim, como cada um entende aí. E, e é isso. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer em relação ao texto? Eu achei o texto. Acho que alguém começou a falar junto comigo. Pode falar, Ariane. Depois eu falo, é a Carol. Boa noite. Pode falar primeiro. Boa noite. Eu achei o texto muito interessante e desde os meus estágios da faculdade nós utilizávamos muito, muito metáforas, né? E quando eu li o texto, fez muito sentido algumas que eu venho usando, né? Quando a colega trouxe a questão da ansiedade,
Eu acho que a metáfora ela vem justamente nesse lugar de ajudar o paciente ou cliente a ver de um outro lugar a sua própria história. Eu atendo alguns pacientes e uma das metáforas que eu usei por último foi a metáfora da ilha, que é para ajudar o paciente justamente, o cliente justamente a ver sua história e a história das pessoas que estava trazendo sob outra perspectiva. Vou trazer um fragmento do caso. Uma paciente, e aí ela veio para terapia porque ela estava, né? Ela já tinha passado por outras formas de terapia, né? E aí ela identificou né, no meio familiar dela, ela ocupava lugar de mãe, ao invés de ocupar o lugar de filha. E aí a mãe também passou, né? A mãe passou por um processo de separação, foi muito doloroso, né? Porque na época que a mãe passou por uma separação, ela era criança. E aí, quando ela vem para a terapia, a paciente, ela traz justamente essa dor, porque ela também, na vida dela atual, ela passou por uma separação, mas ela não aceitava que a mãe tinha escolhido uma outra vida para ela. Então, ela sempre trazia que a mãe estava fechada, que a mãe tinha se fechado, que estava presa, que não estava vivendo. E aí nós estávamos trabalhando em terapia e eu trouxe justamente a metáfora da ilha, né? Uma imagem que tem a perspectiva da ilha, a perspectiva do barco e a perspectiva de aviões ou alguma coisa voando em cima. E aí, quando eu pergunto ela, né, sobre as perspectivas que ela tem daquela imagem, ela traz que, né, quem está no barco tem uma visão, né, de liberdade, porque pode ir e vir. Quem está na ilha tem uma visão de estar preso, né, de não conseguir sair, e quem está em cima tem mais liberdade ainda. E quando questionada sobre a mãe, em que lugar estava, aí ela trouxe justamente essa perspectiva de que tanto ela quanto a mãe escolheram a liberdade, né, que podiam escolher. A mãe, né, ela na perspectiva dela, a mãe dentro da ilha tinha liberdade dentro da ilha e ela fora da ilha também tinha liberdade. Então acho que a metáfora traz muito esse lugar. Uma outra coisa que você trouxe foi a da montanha-russa. Eu utilizei essa metáfora não para tratar lidar com luto, né? A paciente ela sempre trazia esse movimento de subir e descer, de tristeza, de alegria e viver e não viver. E aí eu utilizei justamente essa questão de, né? Vai ter momentos bons, porque, né? Mas também vai ter momentos de tristeza. E é nesses momentos de baixa que você tem que acolher a tristeza. Que a dificuldade dela era justamente lidar com a tristeza, porque ela não aceitava a morte e não aceitava que ela tinha que ficar triste. E aí não se permitia sentir a tristeza da morte, na verdade. E aí eu utilizei essa e tem uma paciente que ela mesma trouxe uma metáfora. Ela trouxe a metáfora das caixas. Ela colocou cada problema dela em uma caixa e aí cada sessão ela fala assim: "Ah, eu quero abrir a caixa para lidar com o diagnóstico de autismo da minha filha. Ah, não. Eu quero abrir a caixa para lidar com meu relacionamento amoroso." Então, acho que a última parte que a Luciana trouxe vem muito de encontrar isso. Tem muitos pacientes que já vão trazer. E aí é na escuta terapêutica que a gente vai lidando com isso. Uma outra metáfora que um paciente meu trouxe foi de passar debaixo da cerca, que era muito difícil ele, na infância dele, e a liberdade que ele tinha era quando ele passava debaixo da cerca. E aí a gente estava trabalhando justamente a autonomia, né? Autonomia, desenvolvimento, escolhas na vida. E aí eu sempre utilizava, né? E em qual parte da cerca você tá? Tá conseguindo atravessar? Tá no meio? Tá se rasgando na cerca? Como que tá? E aí, no decorrer do processo, ele vinha, né? Nos estágios, ó, passei da cerca, mas voltei para trás de volta. Ou, essa semana eu me arranhei um pouco na cerca, mas eu estou no caminho. Então é importante a gente ir observando o que os pacientes trazem, principalmente com criança. Criança também traz muitas
coisas minuciosas no decorrer dos atendimentos que a gente pode ir utilizando para ir tirando a criança daquele lugar. Acho que é isso, minha participação. Legal, muito obrigada, Ariane. Tem mais alguém, pessoal, que quer compartilhar alguma coisa, alguma dúvida, não sei? Oi, chegou a me ouvir, Maria Eduarda? Agora eu tô ouvindo, Carol. Ai, que droga, falei um monte. Agora que eu vi que tá no mudo, desculpe. Então, boa noite, colegas. Vou repetir. Então, Maria Eduarda, eu tenho dificuldade com a... Cortou de novo, Oi? Carol. É, Tá me agora, ouvindo? Agora sim. Ah, agora eu bato sem querer aqui. Eu tenho dificuldade um pouco Meu Deus, cortou de novo, né? Sim. foi de novo, tá cortando. Então, vamos ver se dá certo. Eu tenho dificuldade com a terapia narrativa. E eu sinto que tem alguns conceitos que são um pouquinho mais difíceis de entender. E eu tenho especificamente com a ideia ali que ele traz no artigo da narrativa que seria dominante e a narrativa que seria alternativa. Acho que é esse o termo que ele usa, de história alternativa, alguma coisa nesse sentido. Daí que eu queria perguntar é o que vocês conseguem assim de dar de luz assim para compreender um pouco melhor o que seria essa história narrativa. Porque eu acho que a dominante até tudo bem, ok, deve ser o que as experiências que a pessoa tem e tal. E ele fala muito de valorizar essas histórias alternativas. Eu queria ver assim, o que que vocês entenderam disso, que vocês conseguem me ajudar aí. Ponto, Carol. Uma dúvida, na verdade. É da alternativa ou não entendi a sua dúvida, na verdade? Peraí, deixa eu ver se eu abro o texto aqui, Duda. É o que seria aquela. Deixa eu ver se eu abro aqui só um pouquinho. É o termo que é narrativa alternativa. É bem no começo do texto que ele fala assim sobre a narrativa dominante, e daí discurso dominante, e aí ele fala desse termo de histórias paralelas, de valorizar as histórias paralelas, que a metáfora ajuda nesse sentido. Ai, deixa eu ver onde que tá. Caraca. Eu não sei se é bem esse termo, paralela, qual que ele usa, mas eu acho que é. hum, Eu sei que é no começo. Eu tô dando uma olhadinha aqui para ver se eu acho também. Eu sei que é no começo que ele fala assim dessas histórias paralelas, de valorizar histórias paralelas. Eu coloquei aqui no buscar como ele não achou. Isso apresenta como dominante. Ó, eu achei a história dominante.
Ele fala história dominante, mas história paralela, não. Mas ele faz uma distinção, eu queria ver se vocês entenderam o que que quer dizer. Também estou tentando achar Qual aqui. que é a outra palavra? É tipo Ó, paralelo? na 32 lá no finalzinho, ele fala assim: o processo de busca de novos significados durante as conversas de reautoria faz surgir novos relatos a partir da identificação de algum acontecimento extraordinário que contradiz a história dominante. É algo nesse sentido, que ele vai nessa linha que ele fala da dominante e da paralela. Daí tem outro texto que ele fala: em síntese, o trabalho com a terapia narrativa traz a ideia de libertar as pessoas da influência limitante das histórias dominantes, estreitas e ralas que constroem visões negativas de si mesmo, em que aparecem inadequados, frágeis para lidar com os problemas de sua vida. Ah, tá, aqui, ó. Achei. Daí mais para baixo ele fala assim: em essa terapia objetiva a reescrita das vidas de forma rica, buscando por histórias alternativas com detalhes sobre acontecimentos, crenças, propósitos, aprendizados e valores da pessoa. É na página 30, do lado esquerdo. É o primeiro parágrafo da 30. Está escrito ali, em síntese, o trabalho da terapia narrativa. Ah, tá, achei. Daí, a minha dúvida, o que que seriam essas histórias alternativas, né? O que que ele entende por histórias alternativas? Porque parece assim, do senso comum para mim, por exemplo, me fala multiverso, história paralela, história alternativa. Parece que é uma coisa assim de outro mundo, né? Que uma coisa que não existiu, né? Então, eu achei estranho ali também no texto, daí não me fez muito sentido. Daí eu queria ver se vocês tiveram assim outra compreensão do que seria isso. Aham, tá. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Gente, tô me recordando disso que a Carol tá falando, de aulas que a gente já teve, eu acho, não sei se todo mundo, mas de terapia narrativa e sobre a questão da dominante, né, da narrativa dominante e das alternativas, de fato, como a Carol falou pela primeira vez. Pela minha compreensão, né, do que eu lembro que foi dito, é que a narrativa dominante seria aquela história que o paciente traz e repete, né? Como se o zoom dele tivesse ali focado só naquele ponto da história e é a parte mais repetitiva, digamos do processo. E essa alternativa é quando a gente amplia esse zoom, né? E tenta focar em outras áreas, né? Dessa narrativa, em outras nuances que Ou possa dando ter outro ao redor. significado realmente para aquela história, né? Porque às vezes ele traz a história e Isso. só aquele sentido para ele faz sentido, mas aí o terapeuta ele faz esse trabalho de trazer a metáfora ou alguma outra coisa que dá outro sentido à história, e aí ele amplia o campo de visão dele. É isso, Sara? Pelo que eu me recordo, não sei se eu estou certa, mas é do terapeuta tentar puxar desse paciente outras narrativas, né? Por exemplo, ele está focado muito na questão com o pai, né? Sempre traz, né? E está paralisado ali. E como é com a sua mãe, né? Como é que é com seus irmãos? Quais são as outras narrativas que têm alternativas além daquela que o cliente está trazendo, sabe? Ou, E claro, ou de um modo que mesmo, ajude no processo, né? ou É, mesmo apresentar uma história fictícia que fale do mesmo problema, da mesma questão que ele apresenta. Para que ele veja, em outra perspectiva a mesma questão. Assim, tem uma questão assim de ter um tema. Eu sou uma pessoa que só conta histórias, porque não é só a mesma história, tá? Mas é algo assim. Eu conto histórias onde eu sou uma pessoa sempre derrotada, porque eu tenho isso de ser derrotado. E aí, em todas as histórias dele, ele traz essa questão demonstrando que ele é derrotado. E aí a gente tenta ampliar em que outras histórias, né, que não são as histórias saturadas que trazem esse mesmo ponto, para ir para uma história em que isso não é verdade, entendeu? Ele se perceber em alguma
outra história ou em algum outro momento, ele não se aplica, entende? É tentar trazer ele para uma outra narrativa em que tenha, não, mas ele é derrotado, mas ele também é uma pessoa que é lembrado, sei lá, sobre X assunto, e aí vai trazendo outras coisas sobre ele, né, sobre a história dele, que não envolve só o fato de ser, por exemplo, um derrotado. Ai, obrigada, colegas. Ajudou bastante. Eu acho que eu tô com um caso que pode exemplificar. Ah, mas tá gravando. Pode falar. Então, vai muito daquele exemplo que eu falei, que é reescrever, né? A história, né? Que é buscando novas perspectivas, né? Daquele, daquele acontecimento do cliente, trazendo ajudando a trazer uma nova visão, né? E aí ele reescreve a sua história, né? Assim também sendo um pouco mais equilibrado, né? Assim, trazendo equilíbrio nessa vivência nessa vivência que ele tá. É reescrever mesmo, né? A história dele. Bom, foi o que eu entendi, né? Da narrativa aí. Mais algum ponto, pessoal? Então, eu acho que é isso. Se o pessoal não vai trazer mais nada, também. Você tem mais alguma coisa, Lu? Então, acho que é isso mesmo. Então, vamos finalizar. Tem um tempinho ainda para pegar o café e voltar para a sala. Para os alunos, cada um vai para uma sala diferente. E a outra turma, até o próximo encontro.